Bom dia, bom dia. Mais uma segunda-feira aqui, juntas. É, Hoje o nosso tema vai ser autorresponsabilidade, né? E a primeira coisa que eu queria era dizer que o mais importante, né, disso tudo, né, desse tema em especial, é entender que a gente não muda ninguém. Não conseguimos mudar o outro. A gente só muda a gente mesmo. A nossa percepção sobre o que acontece, é, a nossa forma de lidar com o que acontece, é isso que a gente muda. E é importante saber que cada pessoa tem seu tempo. Às vezes a pessoa não acha necessário mudar aquilo que te incomoda. É, é importante entender, por exemplo, que imaginando você se colocando no lugar da pessoa. Se você tivesse uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento com você e você pegasse tudo que incomoda aquela pessoa e mudasse, e depois de um tempo mudasse as coisas que incomodam, né, que você incomoda aquela pessoa, você ia ter que pegar essa lista novamente, né? Então, isso é meio que inviável, né, se a gente for analisar. Então, por isso a gente não muda o outro. A gente pode mudar, às vezes, com quem a gente se relaciona, dependendo, né, se essa pessoa fere os nossos princípios, o que ela faz fere os nossos princípios, ou se ela não se importa em mudar em nada, né, a situação. Aí a gente às vezes se afasta, né? Mas é, o, o ideal, entre aspas, né? O que acontece é que a gente precisa aprender a lidar, né? A se relacionar com as pessoas de diversas maneiras, né? Com diversas personalidades e com diversas formas de ver o mundo. Então essa é a parte mais importante. Eu queria ler aqui um trechinho do livro O Poder da Ação, que é um ótimo livro para aprender sobre autorresponsabilidade, né? Eu já li ele há um tempo atrás, uns 2 anos ou mais atrás, e aqui fala assim, ó, a autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional, né, razão e emoção, de trazer pra gente mesmo, né, toda a responsabilidade por tudo que acontece em nossas vidas, por mais inexplicável que seja, por mais que pareça estar fora do nosso controle e das nossas mãos. É, a ideia, né, da autorresponsabilidade é entender que tudo que acontece ao nosso redor é nossa responsabilidade e de alguma forma nós escolhemos, né, tomamos decisões que nos trouxeram para cá. E, e se você observa que você chegou num lugar que você não gostaria de estar, você precisa reavaliar, né, o seu planejamento, as suas ações e as suas decisões para ver o que você pode fazer de diferente a partir de onde você está agora. Essa é a chave aí da autorresponsabilidade. E qual que, dentro desse processo, né, de mudança, quais que são as 3 etapas mais importantes? Identificar em que áreas, né, a gente não está tendo um resultado efetivo ou o resultado que a gente espera e deseja. E para isso a gente tem uma ferramenta que chama a Roda da Vida, né, onde você vai marcar lá, dar notas para sua para várias áreas da sua vida, relacionamentos, finanças, a parte social, né, a parte amorosa, né, que acho que na verdade a parte amorosa tem a ver com os relacionamentos, mas são várias áreas. E aí a gente dá nota para elas, né? Tem até lá no grupo no Telegram, a gente dá nota para essas áreas, né? E depois observa como a gente pode ali ter mais ou menos um equilíbrio, né, entre essas rodas.
ou entre essas notas. A segunda coisa que a gente tem que fazer, né, para buscar essa mudança, identificar quais são realmente os resultados que a gente não quer, né? Dentro das áreas, tem áreas que a gente não está gostando dos resultados, mas aí, quais resultados dentro dessas áreas é que eu não quero? São todos? Na maioria das vezes, não. Então, enumerar, listar todos os resultados que não estão sendo satisfatórios e para ter mais clareza, né, sobre o que fazer. E aí a terceira é identificar, né, para cada resultado negativo, o que eu posso, o que é que eu estou fazendo para ter ele, né? Que historinhas que eu estou contando que estão me levando para esse resultado e que eu posso fazer diferente, né? É, depois que você identifica, né, que histórias você mesma está contando a respeito disso tudo que está acontecendo, né, desses resultados que você está tendo, às vezes a gente se coloca como vítima da situação e tal, então analisar isso, né? Essa historinha é uma historinha mentirosa, porque existe, às vezes a gente conta uma mentirinha, né, para ficar menos pesado pra gente. Se essa historinha é uma historinha de brincadeira, né? Só para descontrair ali, ou se essa historinha pode ser também uma história verdadeira, né? Mas que não precisa ser contada, né? Não tem necessidade de ser contada ali todas as vezes. Porque a gente pode estar se eximindo de alguma responsabilidade, a gente pode estar fechando os olhos para o problema, né? Tirando o foco do que é realmente importante e ter essa clareza aí do que está acontecendo de verdade traz pra gente uma maior clareza também do que a gente precisa fazer para mudar a situação, né? E a parte mais importante é a partir dessas historinhas que você tiver noção, né, que ficar claro para você, você perceber o que você vai fazer a partir daí, né? Que histórias novas, que historinhas novas você deseja contar para as pessoas, né? O que você deseja que as pessoas entendam a seu respeito? Aquelas historinhas antigas de vitimismo, de fracasso, de insegurança, ou as novas histórias de vitória, de sucesso, de prosperidade, né? E a partir daí você começar a contar as histórias realmente que você deseja que fiquem fixadas a seu respeito, certo? E, e muitas vezes a gente até lembrando, né, da primeira questão lá do porquê que a gente não deve querer que as pessoas mudem ou querer mudar as pessoas. Por quê? Muitas vezes esse processo de mudança, de olhar para aquilo que a gente tem feito, né, durante toda a nossa vida e perceber que muitas vezes é nossa responsabilidade, é doloroso. É muito doloroso e apesar, né, de ser prazeroso, porque a partir daí você tem força, né? A partir daí você tem motivação, porque, tipo assim, se eu sou responsável pelos resultados ruins, eu posso ser responsável pelos resultados bons, né? E isso traz muita força de mudança, né? Eu tenho o poder, né, nas minhas mãos. Então, o que eu vou fazer com esse poder? E outra questão importante também é entender que a gente vive um processo de escolhas, né? Então, se eu quero mudar aquilo, eu preciso escolher, tomar uma decisão, né? E mudar o que precisa ser mudado, fazer o que precisa ser feito. Ou eu preciso começar a encarar de uma outra maneira aquilo que o universo, né, as circunstâncias trazem para mim, né, de acordo com a minha vibração, com a minha energia, com o que eu estou emanando, né, para o universo.
Então, ou mude ou aceite. É as duas opções. E o que a gente pode fazer de ação, assim, mais efetiva, mais acertada, para ter um direcionamento melhor, para atingir, né, os resultados? Existem 5 passos que eu encontrei também no livro, né, O Poder da Ação, que é do Paulo Vieira, e que são o seguinte: você enumerar lá também o que eu devo fazer, o que eu devo fazer. Depois você enumera por que eu devo fazer, né? Esse aqui é um dos principais. O porquê a gente faz uma coisa, normalmente ela é o que nos motiva, é o que nos faz acordar dia a dia, é o que nos faz enfrentar os desafios de ter aquilo, né, que a gente deseja, de cair e levantar em sequência de quantas vezes for necessárias. Esse é o mais importante. Então, definir o porquê, por que eu devo fazer aquilo, por que eu devo agir dessa forma, é essencial e é o que vai fazer realmente você mudar. Depois, a terceira coisa é definir onde fazer, onde agir, né? O local ou meio que seja, né? De, de agir. Quarto, quando agir, quando fazer aquilo que precisa ser feito, né? Em que momento? Quinto, quem vai fazer o que, né? Quem? Sou eu mesma que vou fazer ou algumas coisas eu vou delegar para algumas pessoas, né? Ter muito bem definido isso. Sexta, né? Como eu vou agir, como eu vou fazer aquilo acontecer. E a última na verdade eram 5 passos, mas não é 5, né? Agora que eu tô vendo. São mais. São 7 passos. E o quanto isso vai me custar é o último, né? Tanto financeiramente quanto em relação ao tempo, né? O que eu vou precisar abdicar, né? Ceder, sei lá, para conseguir, né? Esse meu objetivo. Então, esses passos aí são também muito importantes para você ter uma clareza melhor, né, do que precisa ser feito a cada momento e como isso vai ser feito, quem vai participar, né, e tudo mais. E quanto isso vai custar. A partir disso definido, né, então responsabilize pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, por tudo. Porque é a partir disso, né, dessa responsabilidade de bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes, é que você vai se estruturar numa nova crença que vai te levar para novos resultados, para novas ações primeiro, né? E a partir daí para novos resultados. Então é uma sequência. Primeiro a gente muda aqui, para depois a gente agir, né? Às vezes no automático, não, tipo assim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E aí depois aquilo se torna, na verdade, automático, né? Eu falo fazer porque tem que ser feito, às vezes não gosta, entre aspas, né? Mas faz, até aquilo se tornar parte do seu dia a dia, né? Um hábito, e você acabar fazendo sem muito esforço, né? A verdade é essa. Então, às vezes, a gente silenciar, pegar aquele primeiro ensinamento lá, o nosso primeiro vídeo dessa série e se acalmar, né? Ter um momento de silenciamento para poder perceber aí, descobrir, entender o que é que realmente te trouxe para esse lugar, né? O que é que me trouxe para esse lugar e o que é que está me incomodando aqui, o que é que eu posso fazer para mudar o que está acontecendo, né? Para eu chegar no resultado que eu desejo.
E tudo isso você fazendo esse silenciamento dia a dia vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais objetivo, né? Tudo o que você precisa fazer para atingir o que você deseja. Uma atitude, né, de autorresponsabilidade é o que nos empodera, né? Que é igual eu falei. Quando você tem essa noção de que é você a responsável, você também pode se empoderar disso, né? Em vez de se vitimizar, mas eu não queria, eu fiz tudo isso sem querer e tal. Em vez de ir para esse lugar, você se empodera disso e começa a se perceber, né? Se capacitar para mudar o que está acontecendo, para entender o que precisa ser mudado, o que precisa acontecer para a gente avançar na direção certa, quais são os meus objetivos, né? Realmente definir isso, deixar eles conscientes. O que é que eu necessito para ter um equilíbrio na minha vida, né? E tudo isso, né? Você pode acreditar, você sempre tem duas opções: acreditar ou não acreditar. Acreditando, você vai fazer diferente e mudar dia a dia, 1% que seja cada dia, um passo a cada dia, uma coisinha a cada dia. Ou você pode escolher a outra coisa, não acreditar nisso, continuar vivendo a mesma vida que você vive e continuar tendo os mesmos resultados que você já tem, né? Tudo é uma escolha. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível e é realizável, né? Porque se várias pessoas estão fazendo, é porque é possível. Basta a gente querer e basta a gente começar a entender o que precisa ser feito. E é exatamente isso, não? A gente não precisa querer grandes mudanças, grandes transformações, né? Que tudo mude de uma hora para outra. Não, tudo é um processo e assim como para a gente é difícil, para as outras pessoas também que estão ao nosso redor também é difícil. Porque quando a gente muda, os outros mudam. Pode ter certeza que muda. Porque quem não se adapta, se afasta. Inclusive nós mesmos, né? Quando aquilo ali, você já fez tudo o que tinha para fazer, já melhorou, já viu que você está vivendo de outra forma, percebendo de outra forma, mas ainda assim, mesmo entendendo, tendo empatia pelas pessoas que estão ao seu redor, você entende que aquilo ali não faz mais parte do seu objetivo, você se afasta daquilo, né? E sem rancor, sem raiva. Você não se afasta com raiva. Você se afasta porque aquilo não tem mais sentido. Você se afasta com humildade, né? E deixando a pessoa viver do jeito que ela quer, ou as pessoas viverem do jeito que elas querem. E isso é a melhor parte, né? Porque a raiva, o rancor, a mágoa, essas coisas que às vezes acontecem, quando a pessoa não está se autorresponsabilizando, né? Elas trazem muita energia negativa, muito sentimento negativo e muitas vezes elas nos paralisam, né? Nos deixam sem ação, porque a gente dia a dia fica culpando o outro e jogando a responsabilidade no outro de tudo que está acontecendo e do que aconteceu. Então isso também é bem importante a gente ter noção. Outra coisa é entender que né, a partir dessa atitude aí da autorresponsabilidade, os autorresponsáveis, eles são que otimistas, motivados, independentes, e isso não tem nada a ver com fantasiar as coisas, não, tem a ver com fé, tem a ver com acreditar que é possível, porque se você começa nem acreditando, imagina o que vai acontecer, né? Nada. Porque se você não acredita, você não faz, você não age e você não tem os resultados, é óbvio. Então, a primeira coisa é mudar essa questão, né? Esse mindset aí, esses pensamentos, esses sentimentos, e independente das circunstâncias, porque o mundo nem sempre vai mudar porque você quer se sentir bem. Então, você tem que se sentir bem apesar de. Você
está acontecendo o que está acontecendo, crises, doenças, pessoas morrendo, e isso não tem a ver com você não ligar para o que está acontecendo, né? Você pode ligar, se interessar pelo que está acontecendo, né? E fazer coisas que podem ajudar a mudar o que está acontecendo. E não simplesmente, ai, tá todo mundo assim, tá todo mundo assado. Não, o que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa? Porque algumas vezes vai acontecer de a gente não poder fazer nada. Pelo menos não no momento exato, né? No momento imediato. Então, buscar sempre o que eu posso fazer. O que eu posso fazer. Porque é isso que interessa. Você, né, a gente, o que cada um faz dia a dia. E aí, agir, né, se motivar, sem pensar nas injustiças, nos fracassos. Saber que conscientemente ou inconscientemente a gente cria, né, as situações que a gente está vivendo, e que se a gente cria as situações que a gente está vivendo, a gente pode criar situações boas que a gente queira viver, e não as ruins, né, entre aspas, porque tudo que a gente vive traz aprendizado, e a gente só é capaz de viver as coisas boas porque sentiu as coisas ruins, né? Como foi viver aquelas coisas ruins e o que nos levou para aquelas coisas ruins. Então, isso também é importante entender, porque às vezes a gente fica muito fantasiando, né, querendo só as coisas boas e reclamando do que aconteceu de ruim, mas as coisas ruins também foram importantes, né? Os fracassos também foram importantes, para a gente entender o que a gente fez que não estava alinhado com o que a gente queria, né? Quais foram as decisões que me levaram para isso que eu posso agora escolher não decidir dessa forma, decidir de uma outra maneira, né? É muito interessante essa questão. E quando a gente reconhece, né, isso tudo, a gente pode, inclusive, perceber se aquela rota que a gente está indo, né, se aquele direcionamento que a gente está indo faz ainda sentido, se a gente pode mudar alguma coisa, fazer uma curva, ultrapassar um obstáculo, uma montanha que seja, né? E perceber se precisa de um novo caminho ou não, né? Se aquele é realmente para onde eu quero ir ou se eu vou precisar mudar alguma coisa, né? Então, lembrar sempre da, da afirmação, né, que eu gosto de usar, que a de hoje é: eu vejo a vida como ela é, né? Então, se focar nisso, o que eu estou vivendo agora, o que eu preciso fazer para mudar o que eu não estou gostando, o que eu preciso fazer para continuar vivendo o que eu estou gostando, né? Isso também é importante. E aí tem uma ferramenta que vocês podem usar também que ajuda também a desenvolver, né, essa autorresponsabilidade, baseada em 6 leis também que eu retirei do livro, que são: se eu for criticar alguém, que eu opte por me calar, né? Porque as críticas, a gente às vezes fala de críticas construtivas, mas nem sempre elas são, né? Muitas vezes elas só ferem a pessoa que ouviu e não levam muito a nenhum lugar. A não ser que você perceba e que a pessoa te peça, né, uma crítica. Aí é diferente, porque ela está aberta para ouvir o que você tem a dizer. Se você for reclamar das circunstâncias, opte por dar sugestões de como mudar aquela circunstância, aquele ambiente, aquela situação, né? Participar, ser autorresponsável, fazer a sua parte. Tudo isso tem a ver com isso. A outra é: se eu for buscar culpados, que eu opte por buscar soluções, que tem mais ou menos a ver com a anterior, né? Não adianta eu ficar culpando quem foi que fez errado, da minha equipe, da minha família, do meu relacionamento. Não adianta. O que interessa agora é encontrar um meio de todos, né, os interessados,
saírem disso, ou que os interessados, que não sejam todos, saiam disso, né? O que a gente pode fazer juntos, ou o que a gente pode fazer separados também, né? Para sair dessa situação que não está agradando a todos, né? A próxima, se for para se fazer de vítima, opte por se fazer de vencedora, de vitoriosa, de capaz, né? Mais uma vez, se autorresponsabilizar pelos resultados. Se eu não tô gostando, o que eu posso fazer para mudar? É simples, apesar de não ser fácil. Nada é fácil, muitas vezes, mas é possível. Se a próxima, se for para se justificar ou justificar alguma coisa, né, os nossos erros, opte por aprender com eles, né? O que eles me trouxeram de ensinamento? O que eu entendi que a partir dessas decisões que eu tomei e que cheguei aqui onde eu tô, o que eu posso, né, fazer de diferente? O que eu fiz de diferente, né, assim, que não está alinhado com o que eu queria, né? E começar a observar, igual eu falei, o que eu estou fazendo de certo, o que eu quero manter e o que eu quero eliminar ali dos meus hábitos, das minhas ações. E a última é, se for para julgar, principalmente as pessoas, né? Julgar, você opte por julgar as atitudes em si, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm atitudes que condizem com o que elas querem viver. E não necessariamente elas fazem coisas para ferir quem está ao redor delas. Às vezes acontece, por quê? Porque, sei lá, por exemplo, a pessoa não ela quer um objetivo, mas você não quer aquele objetivo. Então, quando ela decidir por aquele objetivo, você vai estar fora, né, do, do objetivo de vida dela, porque você não quer o mesmo objetivo que ela. E tá tudo bem, faz parte. Não adianta você querer se adaptar para querer aquele objetivo se realmente aquilo não faz sentido para você. Porque lá na frente você vai cobrar isso, você vai se sentir não pertencente àquilo, né? Porque não é aquilo que você quer viver na verdade. Então, não adianta se forçar para viver, para ter uma pessoa, né, específica perto de você. Lembrar disso, que é bem importante. Às vezes a gente faz esse tipo de coisa, né? Toma decisões para manter pessoas próximas da gente que não fazem sentido com o que a gente realmente quer viver. E é isso, né? O que a gente se focar, na verdade, no que realmente importa, né? No que fazer algo com o que aconteceu com a gente, né? Não ficar se lamentando, se reclamando, né, da situação e começar a abrir o olhar, abrir a percepção para o que pode ser feito. Mesmo que você esteja lá no fundo, que pareça sem saída, comece a observar o que eu posso fazer hoje para sair daqui. Começar a cavar ao redor, né, na parede para fazer como se fosse calços, né, degraus para eu subir. Então comece no primeiro, são vários. É grande o poço? Sim, pode ser, mas comece hoje, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Se você não estiver fazendo nada, daqui a 1 ano, 3 anos, 10 anos, você vai estar aí, no mesmo lugar. E se você começar hoje, amanhã você vai ter feito 2, depois de amanhã 3, quem sabe. E quantos dias, às vezes você tá achando que vai ser meses para sair daí, e às vezes não, na verdade são só dias, se você agir, né? Mas se você ficar só esperando a solução cair do céu, realmente pode demorar mais. E lá é importante também, quando a gente fala de ação, de autorresponsabilidade, a gente começar também a perceber quais são os nossos valores internos, aquelas,
sabe, aquele conjunto de características que está lá dentro, que determina muitas vezes o que que uma pessoa, até uma organização, né, uma empresa, ela, de que forma ela age, de que forma ela pensa, né, como ela se interage com as outras pessoas, com as outras empresas, com os outros indivíduos, né, com o ambiente. São características que estão lá dentro, intrínsecas, né? E que muitas vezes a gente não percebe que a gente está agindo a partir dessas características, né? Dessas habilidades, desses valores internos. Então, você ter noção de quais são os seus valores também vai te trazer clareza e começar a entender por que você não atingiu tais objetivos que você deseja, ou por que você está atingindo, né, determinados objetivos que talvez você não deseje tanto, ou que você esteja muito focada em uma área só, né, esse tipo de coisa. Tem uma ferramenta, né, que a gente pode usar, que eu também disponibilizo lá no canal do Telegram, que faz parte do curso, né, que eu fiz de coach, que eles disponibilizam, né, dessa questão de como a gente fazer para começar a entender os nossos comportamentos. E lá você vai ter noção de quais são os seus valores para poder entender quais são os comportamentos que estão te levando a ter os resultados que você tem. E é isso, os valores, eles têm a ver com a verdade, né, interior da gente, o que na verdade realmente importa, o que é importante para mim, né? Começar a ter a clareza disso para você também observar, né, os seus princípios, as suas atitudes e começar a alinhar tudo isso, certo? Eu acho que era basicamente isso que eu queria dizer. Tem algumas perguntinhas lá no canal também, para quem faz parte do canal do Telegram, que vocês podem responder para ter cada vez mais clareza disso que vocês querem viver de agora para frente, né? E solucionar as coisas, as crises, as situações indesejadas, certo? Então, beijo, boa segunda e até a próxima. Tchau, tchau.